Mistérios da política brasileira. O grupo Prerrogativas diz que vai pedir a inelegibilidade do governador Tarcísio de Freitas por ter afirmado mais cedo de que o primeiro comando da capital, a facção do crime organizado, mais poderosa, mais influente, mais aterrorizante do Brasil e uma das organizações criminosas mais aterrorizantes do mundo, se movimentou em favor de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. No caso, o candidato Guilherme Boulos, que tem como vice Marta Suplicy. Marta Suplicy, aliás, que estava almoçando no GR do Grupo Fazano. Querem pedir a inelegibilidade do governador por ele ter supostamente agido com abuso de poder político e tentado, assim, favorecer o seu candidato, que é o prefeito que concorre à reeleição e provavelmente será o prefeito reeleito Ricardo Nunes. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é o Grupo Prerrogativas. O Grupo Prerrogativas é uma espécie de OAB paralela. Ela ganhou muita força na época da Lava Jato, quando os advogados dos réus da Lava Jato, em especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmavam que as suas prerrogativas de advogado não estavam sendo respeitadas. Pode ser que isso tenha acontecido, mas o fato é que hoje em dia o ministro Alexandre de Moraes, ele elevou esse desrespeito, essa aniquilação às prerrogativas do advogado ao estado da arte. E o Prerrogativas não diz nada a respeito disso. Então, a Prerrogativas, ou Prerrogativas, também chamado de Prerro, é um grupo de advogados que apostou no cavalo certo. Eles não estão nem aí para as prerrogativas dos advogados. Eles estão preocupados, é mesmo, com a influência, o poder e, é claro, a rentabilidade de estar no poder. O Prerrogativas é uma espécie de misto de OAB paralela com um partido político, é claro, de esquerda. Um partido sempre ligado àqueles personagens que transitam ao redor de Luiz Inácio Lula da Silva. O Prerrogativas, com a eleição de Lula, obteve cargos muito valiosos dentro do sistema judiciário, dentro da justiça brasileira, dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E quando não estão nesses cargos, eles saem desses cargos para irem para escritórios de advocacia e faturarem milhões, bilhões, a depender do valor da causa, dada a sua influência dentro desses ministérios e com membros do Poder Judiciário. Pois bem, o Prerrogativas, agora ele alega que o Tarcísio tem que ser declarado inelegível, porque a lei eleitoral diz abusar do poder político, ou seja, aquele que detém um cargo político, abusar do poder político ou econômico, aí tanto faz se a pessoa já detém o cargo político ou não. Então, abusar do poder político ou econômico para favorecer a si ou a terceiro, que se queira que vença a eleição, é um ilícito penal, é um crime eleitoral. Um ilícito penal não é um ilícito eleitoral, é um crime eleitoral que leva à inelegibilidade. E eu fico me perguntando, por que só agora o Prerrogativas, passando à frente, é claro, do Ministério Público Eleitoral, porque seria de se imaginar que o Ministério Público Eleitoral é quem devesse provocar a Justiça Eleitoral para tratar desse assunto. Ou até mesmo a equipe jurídica da coligação Boulos-Marta, ou até mesmo os advogados do PSOL, ou até mesmo os advogados do PT. Por que o grupo Prerrogativas, que de prerrogativas não tem nada, ele passou à frente de tudo e de todos para pedir a inelegibilidade de Tarcísio de Freitas, que é, para alguns efeitos, um presidenciável em 2026, por que ele passou à frente, voando velocíssimo, para pedir a inelegibilidade do Tarcísio? E, no primeiro turno, quando Pablo Marçal veio com aquele laudo médico falso, dizendo que o Boulos não tinha condições mentais, psiquiátricas, de governar São Paulo, por que o Prerrogativas não fez o mesmo com o Pablo Marçal, alegando aí o abuso de poder econômico? Porque mesmo ele não sendo autoridade, ele poderia, ao obter esse laudo falso e publicado, cometido esse crime de abuso
para favorecer a si, para desfavorecer um candidato direcionadamente, mas nada fez. A única pessoa que tentou pedir a inelegibilidade do Pablo Marçal foi a filha do médico morto, cujas credenciais foram usadas para fabricar esse laudo. E não importa se o Pablo Marçal sabia que era falso ou não. Se ele sabia que era falso, é pior. Mas se ele não sabia, ele também agiu errado. Por quê? Porque no Brasil é crime você violar dados tão sensíveis como esse. É crime tanto pelo Código Penal, quanto é crime pela LGPD, é um ilícito pela LGPD, melhor. Então é um crime eleitoral, um crime penal, é um ilícito eleitoral, e também de proteção de dados, por todo o campo que se olhe. E a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz: ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, no Brasil ninguém pode falar: eu não sabia que isso era ilegal, por isso que eu fiz. Não, no Brasil existe essa presunção de que toda pessoa adulta, ela tenha conhecimento das leis. E ela não pode alegar, falar: desculpa, eu não cumpri porque eu não sabia. Não pode, não cola. Logo, revelar dados sensíveis como dados médicos é proibido. É criminoso. E mesmo que o Pablo Marçal não soubesse, e mesmo que fosse verdadeiro aquele laudo, ele não poderia ter usado na campanha. Mas o fato é que só a filha do médico morto, cujas credenciais foram usados pelo lado falso, entrou com uma ação popular pedindo a inelegibilidade de Pablo Marçal, mas a Justiça Eleitoral disse que a ação popular não é a via jurídica adequada para tal pedido. E nas pesquisas que eu fiz agora, eu não encontrei nada, nem do Prerrogativas, posso não ter procurado direito, mas não tem nada do Prerrogativas, ou do jurídico da coligação Boulos-Marta, ou do jurídico do PSOL, ou do PT, pedindo a inelegibilidade do Pablo Marçal por aquilo que ocorreu no primeiro turno. Aliás, naquele teatro montado e chamado de sabatina, ou entrevista de emprego, seja lá o que for, mas naquela live de mau gosto de sexta-feira feita entre o Pablo Marçal e o Boulos, em nenhum momento ninguém tocou nesse assunto tão bizarro que foi o episódio do laudo falso. E agora vem o Prerro querer a inelegibilidade do Tarcísio de Freitas. Ora, em primeiro lugar, o Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo e o governador de São Paulo é o responsável pela Secretaria de Segurança Pública. Ele nomeia o secretário de Segurança Pública, que no nosso caso é o Guilherme Derrite. Se o Tarcísio de Freitas tem provas do que ele disse, não há abuso de autoridade. Porque, notem, é muito mais grave um laudo falso que acusa diretamente o candidato de não ter condições psíquicas, psiquiátricas, não ter equilíbrio mental, ser um toxicômano, um viciado, ter ideação suicida. É muito mais grave um ataque direto à pessoa do que a fala do Tarcísio de Freitas, porque se verdadeira for, e basta que ele mostre as provas, e ele pode mostrá-las porque, no fim, ele é o chefe da Secretaria de Segurança Pública. Esta afirmação do Tarcísio de Freitas, ela não diz que Boulos ou Marta têm ligações com o PCC. Ela diz que o PCC, ele se movimenta em favor de Boulos e Marta. Mas ela não quer dizer em momento algum, ela nem pode implicar que Boulos e Marta tenham alguma relação com o primeiro comando da capital. E mais importante frisar ainda é que o Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. A não ser que se prove que tenha um conluio entre o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas para difundir uma informação que não seja verdadeira. Mas isso tem que ser provado. Pode ser que ele se torne inelegível. Mas basta que isso seja verdade para que isso não seja um abuso de poder político. Afinal de contas, a criminalidade é uma verdade em nosso país e nós precisamos parar com essa mania de negar a existência do crime organizado no Brasil só porque ele não tem CNPJ. Todo mundo sabe do PCC, todo mundo sabe da periculosidade, do tamanho do PCC. Se o PCC está se movimentando em favor de um candidato, isso não quer dizer que esse candidato tem alguma ligação com ele, mas o PCC está interferindo na democracia. E da mesma maneira que nenhum ministro do TSE ou do STF perdeu o seu cargo quando afirmou
no dia da eleição, no dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, de que agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam interferindo, estavam obstruindo estradas ou veículos que levavam eleitores do Lula para suas sessões de votação, porque esses agentes da Polícia Rodoviária Federal estariam agindo em favor de Bolsonaro, da mesma maneira que esses ministros e que o Ministério Público Eleitoral, que todos continuam nos seus cargos, o Tarcísio de Freitas também não pode responder por nenhum abuso de autoridade, nenhum abuso de poder político dentro da lógica da lei eleitoral, se ele estiver dizendo a verdade. No caso da Polícia Rodoviária Federal, a gente nem sabe se é verdade ou se é mentira aquilo que foi veiculado pelas instituições eleitorais. Mas o fato é que se o Tarcísio de Freitas ele mostra que aquilo que ele diz é verdadeiro, não há crime de abuso de autoridade. Porque ele não está fazendo uma acusação ao Boulos, ele não está fazendo uma acusação à Marta. Ele está relatando um problema de segurança pública que, infelizmente, é a verdade, é a realidade. Não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Então é importante que se separe as coisas. É importante que o Tarcísio comprove aquilo que ele disse. Comprovado, não há abuso de poder político e não há inelegibilidade que recaia sobre Tarcísio de Freitas. E é muito mais grave um laudo falso que ataque diretamente a pessoa do candidato do que uma prova que mostra que um grupo de crime organizado esteja trabalhando em prol de um candidato, mesmo que esse candidato não saiba e provavelmente não tenha sabido nunca, porque isso não liga o crime organizado ao candidato, mas só que o crime organizado tem alguma preferência por ele e sabe, sei lá Deus por quê. Então a gente precisa ficar atento em alguns pontos. Em primeiro lugar, não há que se falar em inelegibilidade. Basta que Tarcísio de Freitas prove que isso é verdade. Basta que ele publicize as provas. Em segundo lugar, isso é o mais importante, nós precisamos abrir o olho. Por que é que o Prerrogativas está agora passando à frente do Ministério Público Eleitoral, passando à frente do jurídico da coligação da campanha Boulos-Marta, passando à frente dos advogados do PSOL, passando à frente dos advogados do PT, e já correndo afoitos, tentando derrubar aquele que, a depender do cenário, é um presidenciável em 2026, e nada, absolutamente nada fez contra algo mais grave, contra o candidato Boulos, que foi o laudo falso, às vésperas do primeiro turno das eleições municipais em São Paulo. Algo muito mais grave e que sequer foi retomado naquele chá de comadres travestido de sabatina feito na última sexta-feira. Mais um fato estranho e que nós, brasileiros, devemos ficar atentos. Nós precisamos parar de negar o crime organizado. Se o governador tem provas de que isso aconteceu, não há abuso de poder político. Não há que se falar em inelegibilidade. Ele está publicizando um fato que a população merece saber e que as autoridades eleitorais devem tratar com severidade ainda maior do que tem tratado aquelas autoridades acusadas de obstruir sessões de votações da Polícia Federal Rodoviária, de pessoas a quem alegam serem golpistas, extremistas, etc. e tal. A polícia ela tem que agir com... A polícia não, as instituições eleitorais elas têm que agir com severidade contra o PCC, não contra o governador Tarcísio de Freitas, que tem que atuar contra o PCC e tudo contra tudo aquilo que o PCC faz. Parece que o Prerrogativas ele está mais na defesa do PCC do que da democracia. E é muito estranho o fato do Prerrogativas não ter feito nada no primeiro turno. Então, vamos ficar atento para esses detalhes muito curiosos das eleições aqui em São Paulo.